capítulo 1, a partir do versículo 29. Versículo 29 diz assim: saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 32. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Versículo 37. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, essa é a Tua palavra, a qual nós nos submetemos agora, pedindo o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Tua palavra. Estamos expostos à verdade, Senhor Deus, completamente abertos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, clamando para que o Senhor traga a revelação da palavra, em nome do Teu santo e precioso Filho Jesus. Amém. Queridos, Marcos então está seguindo aí na sua laboriosa tarefa. Sumiu de novo? Não foi o versículo. Vocês me deixam para falar depois que eu já li, né? Muito bem, vocês estavam acompanhando aí, né? Muito bem, mas o texto é esse aí. Isso aí, vai me posicionando aí, porque eu estou aqui às cegas, né? Mas como eu dizia, irmãos, Marcos então segue aí na sua laboriosa tarefa de apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele inicia aqui de forma resumida, para você que não está acompanhando desde o início, ele inicia a sua tarefa legitimando, porque ele faz uma afirmação contundente. O evangelista Marcos, provavelmente transcrevendo as memórias de Pedro, ele faz uma afirmação muito contundente no versículo 1 de Marcos. Ele fala que ali é o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso tinha um impacto, um peso muito grande. E as pessoas que estavam lendo, e nós hoje lemos isso de forma mais natural, mas as pessoas que liam isso lá no primeiro, segundo, terceiro século, eles falavam: como assim? Filho de Deus? O Cristo Messias ungido? Quem é esse? Então Marcos vem legitimando o que ele acabou de falar, e ele chama as escrituras, ele chama os profetas, Isaías, ele chama o profeta contemporâneo João Batista, todos que afirmaram que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo prometido. Mas não é só isso, ele usa o batismo de Jesus para legitimar, porque no batismo de Jesus, a palavra diz que os céus se rasgaram e do alto veio uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois disso, Marcos apresenta a grande batalha, a batalha épica, né, entre Deus e Satanás, revivendo a batalha do Éden, quando Satanás aparece para Eva e conduz o homem ao pecado, e ali o homem é derrotado miseravelmente, trazendo maldição sobre si. Depois Deus recria essa cena, mas dessa vez Satanás não sai vitorioso, porque o Filho de Deus vence a Satanás, vence a tentação e começa uma nova história. Depois disso, ele chama homens para o discipulado. Que chamado glorioso, que chamado mais impressionante que alguém pode atender. É chamado para seguir a Jesus Cristo, o chamado para ser discipulado e para receber instrução do próprio Deus. Mas esse chamado, ele tem duas condicionantes: arrepender e crer no Evangelho. Mais,
Na semana passada, Marcos apresenta a autoridade com que Jesus fazia isso. Com que autoridade ele chama homens para o ministério? Citando o texto que lemos na semana passada, não está aí, mas só para citar Marcos 1,27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que venha a ser isso, uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena os espíritos imundos e esses lhe obedecem? As pessoas ficaram admiradas com a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus não contava a história, Jesus não interpretava a história, Jesus era o próprio autor da história. Ele estava falando com aqueles indivíduos e o coração deles estava queimando, porque ele não falava assim, aconteceu na história, ele falava assim, eu estava na história. Isso é precioso e é poderoso. Agora, hoje, qual é o objetivo então, do evangelista Marcos? É mostrar que o ministério de Jesus tem duas plataformas. Primeira plataforma, o ministério de Jesus é marcado por uma profunda intimidade com o Pai e também por uma profunda compaixão pelos homens. O objetivo do evangelista Marcos, portanto, nessa manhã, nós vamos expor isso, é apresentar Jesus como íntimo do Pai e que foi enviado para curar, libertar e pregar. Bom, diante desse objetivo, lembrando sempre que Marcos, o evangelho inteiro de Marcos, só quer fazer duas coisas. Todo o evangelho de Marcos só quer fazer duas coisas. Primeiro, dizer quem era Jesus. Alô? O evangelho de Marcos quer então apresentar quem era Jesus. Você vai ficar constrangida não, minha irmã? Ela está toda sem graça. Isso acontece nas melhores famílias. Mas eu dizia que o objetivo do evangelista Marcos é apresentar quem Jesus é. Quem é Jesus? A identidade desse que andou por toda a terra, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Mas além disso, Marcos mostra de forma bem minuciosa qual é a missão de Jesus. Nesse texto, a identidade de Jesus é revelada, mais uma parte dela, Hoje nós vamos ver que Jesus é íntimo do Pai, mas ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Curar, libertar e pregar o Evangelho. Bom, como que a gente vai estruturar? Eu vou te dar um mapinha aí, porque hoje vai ser com muitos tópicos e subtópicos, da forma que eu mais gosto, o irmão é da Batista, então, de forma, de ponto a ponto, de preferência em 3 pontinhos, mas é para que nós possamos entender de forma bem clara. Como que a gente vai fazer? Então está aí um mapinha para você, e como que a gente vai fazer? 2 pontos. Jesus é aquele que cura, liberta e prega, e lá no final, o segundo ponto, Jesus é íntimo do Pai. Nós vamos trabalhar basicamente esses 2 pontos. Entre um ponto e outro, nós vamos colocar subtópicos, Jesus cura, e aí eu vou falar de 3 observações que nós vamos fazer no texto sobre as curas de Jesus. Jesus liberta, nesse caso eu vou fazer 2 observações, e Jesus pregou o Evangelho, ok? Então, essa é a forma como vamos conduzir a exposição de hoje, para que você tenha um mapa aí, começando a partir do primeiro ponto, que é Jesus, aquele que cura, liberta e prega. Vamos do primeiro ponto, que é cura. Antes de eu colocar no radiador aqui, nós já vamos abrir o versículo aí. É bom que você já pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 30. Enquanto isso, o radiador recebe um pouquinho de água. O Edivaldo falou que Fusquinha não precisa de água, Como eu sou uma BMW novinha, irmão? Então, Brasil não precisa, Porsche também não. Mas eu sou BMW, então eu preciso de água, Como eu sou BMW, se tiver café aí também, que é fluido, Aquele fluido especial, se alguém quiser me trazer um cafezinho, não vou rejeitar não, Bom, mas vamos lá, Jesus cura. Vamos ler esse texto. A sogra, versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada
com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. À tarde, ao cair à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Irmãos, a partir desse texto, eu quero fazer 3 observações que eu acho dignas de serem feitas nessa tarde. Primeiro, hoje está difícil, hein? Nessa manhã, eu estou emocionado, porque hoje, 1º de dezembro, né, é o primeiro dia que eu estou... Dia de festa, mas hoje é o primeiro dia em que eu estou integralmente no ministério. Por isso eu estou emocionado, então vocês me verão assim atropelando as palavras, é natural. Estou nervoso, né? Por incrível que pareça, sentindo um friozinho na barriga. Então, se eu me perder durante a pregação, não se assustem, me perdoem por isso, tá bom? Falando nisso, eu estou preparando, como a Giza não chegou, ela está chegando agora, mas ela me falou de editoriais, que ela preparou, eu falei uma coisa boa. Então, eu estou preparando editoriais de vídeos, que eu vou postar aí, né, no grupo da nave. Você que não faz parte do grupo da nave, quiser fazer, depois só mandar um WhatsApp para a pastora Flávia, que ela te inclui lá. Eu coloco todo dia de manhã um devocional, então eu vou colocar cada dia um devocional, né? Então segunda-feira vai ser o resumo do culto, terça-feira eu vou fazer uma pregação sobre comportamento. Quarta-feira, o que eu vou falar na quarta-feira? Eu vou tirar dúvidas dos irmãos, eles me mandam, né? O pastor tem essa dúvida. Quinta-feira eu vou fazer uma mensagem pastoral, bem devocional, né? Para você ficar bem forte para passar a semana. Sexta-feira eu vou falar dos livros que tenho lido, ler algumas partes de alguns livros. E no sábado eu vou fazer uma prévia da pregação, até porque eu não consigo pregar tudo que eu me programo, então eu vou fazer uma prévia do que eu vou pregar no sábado. Então, se você quiser receber esses vídeos devocionais aí, tem que entrar lá no grupo da nave para você receber. Dito isso, e voltando para a palavra, as observações que eu quero fazer. Primeira delas, os discípulos levaram seus problemas a Jesus. Irmãos, eu gosto muito aí desse versículo 30, que diz o seguinte: a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Meus irmãos, veja bem, Pedro era um homem casado, obviamente, porque ele tinha uma sogra. Só que Pedro era um homem de muita fé, porque a sogra morava com ele, aleluia. Mas tem mais. Eu sabia que vocês iam rir dela. Todo mundo sempre ri, né? Mas enfim, mas não é só isso. Quando ela estava enferma, né, que chance Pedro teve, né, de orar para Deus levar a sogra, né? Não, Pedro ainda vai pedir para Jesus curar a sogra, né? Brincadeiras à parte, você que é sogra, né? Minha esposa é sogra agora, né? Está aí toda preocupada, viu, Aline? Não vai orar para Deus levar a sua sogra não, viu, minha filha? Em nome de Jesus. Mas enfim, irmãos, brincadeiras à parte, quando a sogra de Pedro ficou enferma, o que os discípulos fizeram? Os discípulos levaram o problema para Jesus, e isso nos ensina demais. Irmãos, aprendam, nós temos um Deus que quer ouvir os nossos problemas, nós temos um Deus que está atento às nossas necessidades. Veja bem, queridos, nós devemos levar as nossas causas ao Senhor, nós devemos contar com o Senhor nas nossas causas, nós devemos contar com o Senhor nos dias difíceis, nos dias maus. Nós devemos e podemos fazer isso na verdade. Irmãos, não deixe Jesus na igreja. Olha só para você ver, se você ver todo o texto, Jesus estava na sinagoga curando e etc. Quando ele sai, os discípulos levam ele para casa. Isso é muito profético, isso é muito impressionante. Devemos levar Jesus
para a nossa casa e repartir com Ele as nossas alegrias e as nossas dores. Irmãos, a palavra de Deus nos indica, a Bíblia nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Onde está escrito isso? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem que Jesus estava curando aqui? A sogra de Pedro. Pedro já tinha aprendido, logo no início da sua caminhada com o Senhor, que ele tinha um Deus capaz de ouvir as suas dores, capaz de se condoer com as suas necessidades. E ele então nos ensina que podemos, devemos colocar sobre ele toda a nossa ansiedade. Irmãos, geralmente, nós buscamos todos os outros recursos antes de irmos ao Senhor. Geralmente, nós invocamos ajuda de vários lugares, até de nós mesmos. Quem nunca ficou impressionado com a capacidade de outro de superar dificuldades? Quem nunca se espelhou em indivíduos para extrair inspiração para superar os dias difíceis? Quem nunca viu um vídeo motivacional na internet, no WhatsApp, que mostra um homem superando dificuldades? Essa é a cultura do humanismo. Não, irmãos, nós temos um lugar para buscar inspiração no dia da dor, é o nosso Salvador, ao homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós temos aonde recorrer, nós podemos recorrer a Ele, nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, e eu tenho certeza que Ele não vai te decepcionar. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus em crise existencial. Eu queria que Ele me buscasse. Se Ele tivesse me buscado. Não, nosso Deus é o Rei de toda a terra, ao qual nós devemos buscar em momentos de dor. A segunda observação que eu quero fazer desse texto é que as nossas causas impossíveis, elas são possíveis para Jesus. Olha o texto: a sogra de Jesus achava-se acamada com febre. Na Palestina, nessa região em que Jesus estava nesse momento, havia 3 tipos de febre. Havia uma febre que hoje, pelo menos nós não temos muito conhecimento dela, que é chamada febre de Malta. Ela era caracterizada porque ela vinha acompanhada de anemia e de muita debilidade. Então, o indivíduo que estava com essa febre de Malta, ele ia definhando até que ele morresse. Havia também uma outra febre, chamada febre tifoide, até nos nossos dias ainda tem, que era uma febre intermitente. Então o indivíduo começava a recuperar, ele era abatido por uma febre novamente. E tinha ainda nessa região uma terceiro tipo de febre, que era a febre malária. E nessa região aí, nesse semitropical, que é ali da região mais ou menos onde está posicionada a Palestina, e onde há muitos pântanos, é muito comum esses mosquitos que transmitem a malária. Pastor, qual é a febre que a sogra de Pedro tinha? A Bíblia não relata, porém nós sabemos que era uma doença mortal. Estamos diante de uma febre que era uma febre mortal. E os discípulos, eles estavam diante de uma causa impossível. Mas o que eles fizeram? Eles levaram esta causa impossível a Jesus. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. A terceira observação que eu quero fazer é que nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus Cristo. Olha o versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vale a pena fazer aqui um parêntese, Porque depois de ser curada, o que ela fez? Serviu. Esse é o caminho do discípulo, Depois de receber cura, serve ao Senhor. Mas falando aqui dessa irmã que foi curada, nós podemos observar que Jesus havia curado há pouco tempo atrás um homem possesso na sinagoga, e aí Jesus cura em um ambiente
religioso, mas também curou a sogra de Pedro em uma casa, num ambiente familiar, mas também um pouco à frente. Ele cura pessoas, multidão, aonde? Na rua, num ambiente aberto. Olha aí o que está escrito no versículo 34. Ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Irmãos, as dores e enfermidades, elas não resistem ao poder de Deus. Porém, é importante destacar que nem toda enfermidade tem raiz em ações demoníacas. E nem toda enfermidade será curada pelo Senhor. Não se sinta mal por isso. A proposta aqui não é falar que Ele vai curar todo mundo. A proposta aqui é dizer o seguinte: recorra ao Senhor. Se Ele curar, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Se os remédios curarem, glória a Deus. Se os remédios não curarem, glória a Deus. Porém, nós vamos sempre recorrer ao Senhor. Amém? Essa é a proposta que a palavra de Deus está nos dando. Agora, o que aconteceu? Depois dessas curas, depois dessa cura familiar dentro da casa de Pedro, uma multidão é trazida a Jesus. E agora onde ele está? Ele estava na sinagoga, depois ele foi para uma casa, e agora onde ele está? Ele está na rua. E eu gosto porque Marcos fala que todos os enfermos estavam ali. E diz também que ele curou muitos de toda sorte. Veja bem, olha o detalhe. Todos estavam ali, mas ele curou muitos. Não curou todos. Curou muitos. Tá? Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque Deus trabalha com propósitos. E o propósito dele é sempre a glória do seu próprio nome. O segundo aspecto é a libertação. Cristo veio para libertar. Acho que eu não estou na libertação, né? Agora, isso. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Irmãos, aliás, porque sabiam quem ele era. No final do sábado, quando o sol já declinava, o povo da cidade afluiu em massa para o local onde Jesus estava. Havia ali uma multidão, aqueles que queriam apenas ver o que as coisas estavam acontecendo. Então, naquela massa de indivíduos que havia ali, havia aqueles que apenas iam ali assistir, queriam ver um espetáculo. Havia também aqueles que estavam escravizados por poderes malignos, os endemoniados. Havia pessoas enfermas e havia também os discípulos. Isso nos ensina algumas coisas, né? Que em uma multidão nem sempre todos são discípulos. Isso pode acontecer. Não significa que está acontecendo aqui essa manhã. Eu oro a Deus para que todos nós sejamos discípulos. Porém, sempre há na multidão, ou geralmente há na multidão, indivíduos que vão só para ver o que está acontecendo. Vão só para ver se vai haver milagres, se o pastor está fazendo tudo direitinho. Mas também aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados. Eu gosto de algumas coisas que acontecem na igreja, né? Temos um pequeno parênteses, né? Às vezes eu estou pregando aqui mais fervoroso, né? E aí eu acabo o culto e os irmãos vêm e falam comigo assim: nossa, pastor, hoje o senhor estava fervoroso, eu gosto assim. Aí na outra semana eu estou mais cadenciado, assim, né? Um pouco mais presbiteriano, né? E aí outros irmãos vêm e falam comigo assim: ô pastor, hoje o senhor estava bem presbiteriano, eu gosto assim, né? Ou seja, sempre há na multidão diversidade. Parafraseando um texto, não é uma boa exegese, mas brincando
ensinando, né? A multiforme sabedoria, né? No meio da igreja. Bom, seguindo aí, irmãos, eu quero destacar duas coisas nesse texto aí que a gente leu. Primeiro, as pessoas traziam os endemoniados a Jesus. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, que eu já esqueci. Estão servidos? Não tem mais também não, se vocês tiverem serviço, vocês vão ficar só de serviço. Quem não tomou na chegada agora dançou. Vai sair aí não, né? Tá fazendo. Então, segura aí daqui um bocadinho sai a garrafa de café. Acho que vocês nunca viram isso, nós vamos ficar tomando café no meio da pregação, ela está filmando aí. Depois fechando também que editar isso aí. Eu estou enrolando, né? Mas daqui a pouco dá um horário, já é 11h30. Vamos lá. Irmão, sabe o que eu acho interessante aí? A palavra grega para trouxeram significa carregar um fardo. Então, quando a Bíblia diz que trouxeram a Jesus, era como se estivesse dizendo, estavam carregando fardos e colocando aos pés de Jesus. Irmãos, muitas pessoas enfermas, endemoniadas foram trazidas a Jesus. De outra sorte, jamais poderiam vir. O que nós temos aqui, irmãos, é algo muito lindo, porque mostra pessoas que estavam muito doentes e que se elas não fossem trazidas a Jesus, elas não poderiam vir por conta própria, destacando aqui o papel do evangelista. Veja bem o que eu quero dizer para você. Pessoas estão precisando de esperança. Pessoas estão necessitadas esses dias de esperança. E nós temos a verdadeira esperança. Não é a esperança da cura ou da libertação fácil, vendida muitas vezes pelos púlpitos aí afora. Não é a esperança mentirosa e falsa de que venha e tudo dará certo. Não é isso. A nossa esperança está baseada no Cristo vivo. A nossa esperança está baseada naquele que morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. E nós precisamos e devemos trazer essas pessoas que estão cativas a Jesus. Esse é o nosso papel, levar pessoas a conhecer o Cristo vivo, levar pessoas a conhecer aquele que pagou um alto preço pela nossa vida. É muito comum, às vezes, você ouvir relatos de pessoas dizendo, o meu casamento está ruim, e o que você faz? Vai na igreja, porque Deus vai resolver. Isso não é verdade, porque aquela pessoa, ela pode passar anos na igreja, e o casamento dela não ser transformado, sabe por quê? Simples, porque ela não quer, porque ela não aceita os princípios da palavra de Deus, e ela vai ficar na igreja, ouvindo a palavra, e simplesmente não vai acontecer nada. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que levar pessoas a Jesus, dizer para essas pessoas, olha, o seu casamento está destruído, porque você não tem o Cristo vivo. O seu casamento está destruído, porque a sua natureza humana, ela precisa ser tratada pelo Espírito de Deus, no processo de santificação, que todos nós precisamos. O seu casamento, ele está passando por dificuldades, é porque você precisa de transformação essa que você só encontrará no Evangelho do Cristo vivo, na proposta do Cristo vivo, na mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Era isso que estava acontecendo naquela época, e é isso que nós precisamos fazer. Não venda falsas esperanças para as pessoas, porém, você é detentor da verdadeira esperança. Você tem a verdadeira esperança. Você não está esperando que um raio caia do céu e de repente você receba aquele príncipe encantado, né? Um homem maravilhoso, uma mulher preciosa. Não vai cair um raio do céu e de repente sua conta bancária encheu de dinheiro. E aí você vai dar testemunho aqui, quando eu cheguei e eu fiz o meu voto aqui na igreja, agora a minha conta está cheia. E aí você vai ficar todo empolgado numa esperança falsa, midiática, pobre e vazia. Não, a nossa esperança está em crer
no Salvador de toda a terra. A nossa esperança está em crer naquele que morreu e pagou os nossos pecados e é capaz de transformar a nossa natureza consumista. Nós somos, agora irmãos, passamos por experiência. Muitos de vocês daqui uns dias estarão pendurados no cartão de crédito porque abusaram na tal da Black Friday. Compraram sem necessidade e depois quer vir fazer voto para o Senhor ajudar a cuidar da vida financeira. Não, permite que o Espírito Santo transforme o seu interior, para que você entenda que você é mordomo e que Deus tem colocado recursos na sua mão para você administrar com destreza. Você é solteiro e solteira, Deus não vai te dar um príncipe encantado. Não, mas Deus pode te dar alguém que juntos vocês vão construir um relacionamento para a glória de Deus. Esse é o propósito do casamento. Dito isso, amados, nós podemos ir para a segunda observação que eu quero fazer nesse texto. Jesus libertava endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Deixa eu fazer um pequeno parêntese. Qual é o problema da interpretação rasteira desse texto e de outros? É achar que da mesma forma como aconteceu lá, vai acontecer nos dias de hoje. Não é assim. Isso é uma sinalização. Qual a sinalização que nós temos nesse texto? Cristo veio para libertar os cativos, dos quais eu sou o principal. Obrigado, Josias. Eu vi o seu aleluia daqui, viu? Ele veio para libertar os cativos, dos quais eu sou o principal deles. Irmãos, nós estávamos presos nas garras do diabo, amarrados a conceitos humanos, presos aos nossos conceitos, presos às nossas religiosidades, e sujeitos aos deuses deste século. Porém, Ele nos libertou desse engano, tirou o véu que não nos deixava enxergar, e hoje nós podemos ver claramente. Ele veio para libertar os cativos, mas não só isso, Ele veio também para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Aleluia! Pastor, como que Ele desfaz as obras do diabo? Então, nós vamos sair para as esquinas aí, caçando, oferendas, e vamos fazer uma oração exorcista ali, naquelas oferendas. Não é isso não, irmãos. Quando a Bíblia diz que Ele veio desfazer as obras do diabo, é porque aquela prisão a qual nós estávamos sujeitos, aquela prisão chamada pecado, ao qual nós éramos culpados justamente de sermos criminosos, Ele desfez. Ele falou: vocês agora estão justificados. O crime qual vocês tinham cometido acabou. Ele desfez a obra. Quando que Ele desfez a obra? Quando Ele foi tentado por Satanás e não cedeu à tentação. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas não é só isso. Ele também libertava pessoas, porque Ele sentia profunda compaixão pelos oprimidos. Ah, irmãos, se não fosse o olhar, se não é o olhar dele de compaixão para mim e para você, ah, irmãos, se não fosse a doce voz dele nos chamando, oh, irmãos, se não fosse o Espírito lindo e poderoso dele queimando o nosso interior enquanto ouvíamos a palavra, nós ainda estaríamos presos. Mas por causa da compaixão dele, por causa do grande amor dele,
morrendo na cruz. Cruz que você merecia. Eu merecia. Irmãos, a cruz estava preparada para Barrabás. Quem era Barrabás? Eu e você. Aqueles soldados romanos que estavam ali zombando, flagelando o Rei da Glória. Aqueles soldados que estavam cuspindo o Rei da Glória. Aqueles soldados que crucificaram o Rei da Glória estavam representando eu e você. Nós flagelamos Ele com o nosso pecado. Nós flagelamos Ele com a nossa natureza pecaminosa. Porém, mesmo flagelado, Ele olhou com compaixão e Ele disse: eu os amo e provo o meu grande amor. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Cristo vivo. Aleluia! Glória a Deus. E por último, Ele cura, liberta e Ele prega. Oh, glória! Aleluia! Spurgeon, o famoso pregador do século 17 ou 18, me lembro agora. Ele tinha uma escola teológica e ele falava com os seus alunos assim. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele dizia para os seus alunos assim: se um dia oferecerem para vocês um cargo de primeiro-ministro, não aceite, porque você já é trabalhador do Rei da Glória. Aleluia! Mas a pregação não precisa ser oficial a partir de um púlpito. A grande glória é que a pregação, ela pode ser feita de várias formas. Olha o que Jesus disse, irmãos, versículo 28, 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio precisamente para espalhar uma mensagem de glória. Irmãos, Jesus não se assentava com as prostitutas, nem com os ladrões. Jesus não se assentava com os corruptos ou com os religiosos. Jesus não se assentava com os poderosos da terra apenas para se congratular com eles. Jesus se assentava com estes homens para pregar a mensagem que podia salvá-los de uma vida vazia e vã. Ele não perdia tempo. Ele veio aqui com um propósito. Eu tenho uma mensagem, e a mensagem é que vocês estão perdidos e eu preciso salvá-los. Essa era a mensagem. Ele veio para isso. Versículo 39. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Irmãos, a pregação ocupava o centro do ministério de Jesus. Da pregação fluía todas as coisas. Não havia cura sem pregação. Quando alguém precisava de uma cura, Jesus sempre pregou antes para esse indivíduo. Antes de expelir demônios, Jesus pregava. Antes de fazer qualquer coisa, ele pregava. Deixou o lugar de honra qual ele ocupava para ser um pregador. Precisamente para isso que eu vim. Irmãos, ele é o divino missionário enviado pelo Pai para evangelizar e salvar o mundo perdido. Aleluia! Ele demonstrou a sua confiança. Quebrou o Paulinho. Ele demonstrou sua confiança na supremacia da palavra e na primazia da pregação. Ele confiava, ele sabia que ao expor a palavra de Deus, indivíduos seriam salvos. Jesus estava no meio de um grande avivamento.
Jesus havia pregado na sinagoga, pessoas haviam sido libertas, indivíduos se converteram. Jesus vai na casa de Pedro, cura pessoas, vai para a multidão, pessoas são curadas, o evangelho é pregado. Em vez de ele continuar ali no centro do avivamento, ele entende que era mais importante pregar em outros lugares do que permanecer ali onde estava confortável. Interessante que os discípulos vêm e falam: Jesus, estão te procurando. Mas ele não permitiu que o clamor popular mudasse as suas prioridades. Ele não permitiu. As pessoas estavam: cadê aquele que estava aqui ontem curando? Foi para outras paragens. O clamor do povo não muda as prioridades de Deus. Alguém disse muito bem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Já ouviram essa frase? Eles fazem essa referência quando? Quando é colocado Barrabás e Cristo, não é? E aí o que a multidão escolhe? Barrabás. E a gente fala assim: escolheram errado. Não, irmão, escolheram certo. Era quem Deus queria que eles escolhessem. Deus não queria que eles escolhessem Cristo. Deus queria que eles escolhessem Barrabás. Porque se eles escolhem o Cristo, Barrabás não podia morrer por eles. Portanto, amados, a pregação para Jesus era mais importante do que milagres. Ele podia ficar ali em Cafarnaum fazendo milagres, mas ele falou: não, eu vou continuar a minha pregação. Mais importante do que receber milagres na sua vida, mais importante do que viver milagres na sua vida, é a pregação do Evangelho. Será que você conhece a pregação do Evangelho? Ontem eu ouvi muitos testemunhos lindos aqui. Eu vi o testemunho do Gleidson da Érica, e o Gleidson falando: eu aprendi a semear na vida da minha esposa. O quanto é importante nós falarmos, né? Pô, querida, quanto você é abençoada, você é uma esposa maravilhosa. Eu vi vários testemunhos, mas teve um testemunho que queimou meu coração. Foi o testemunho do Leandro, que ele falou assim: eu ouvi a palavra. Irmãos, o chamariz de Cristo não são os milagres. Aleluia. O chamariz de Cristo não são os eventos miraculosos, porque muitos viram milagres e não foram salvos. O chamariz de Cristo é a palavra da salvação. Ele falou: eu ouvi a palavra. Aleluia! É a palavra. Porque Jesus sabia que ele não precisava, e não era objetivo dele resolver os problemas temporais do homem, mas o objetivo dele era salvar o homem. E para isso ele precisava pregar. Veja bem, irmãos, Jesus nunca quis ser lembrado pelos seus milagres. Jesus nunca quis ser lembrado porque ele comia com as prostitutas ou porque ele ajudava os pobres. Jesus quis ser lembrado pela sua morte. Ele deve ser lembrado pela sua morte. Portanto, nós como cristãos podemos celebrar o Natal. E alguns fazem a árvore, outros não fazem a árvore. Uns têm o Papai Noel, outros não têm o Papai Noel. Não importa, faz o que você quiser. Se quiser colocar a árvore lá, coloca. Não vai adorar a árvore, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem falar isso, vai ficar idolatrando a árvore, idolatrando o Papai Noel. Mas você acha um enfeite bonito? Faz. Mas veja bem, preste atenção, irmãos. A data mais importante do cristianismo não é o Natal. Sabe o que ele disse na ceia? Celebre a minha morte até que eu venha. A Páscoa é a data. Lembre-se de Cristo, não pelos milagres, mas porque um dia esse judeu de 33 anos, o ser divino que habitou entre nós, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, digno de toda a glória, de toda a honra, movido de intensa compaixão, abraçou a cruz, morreu a nossa morte, pagou o nosso pecado e nos amou profundamente, de forma como nós nunca fomos amados. É assim
assim que devemos lembrar dele. Não como um bebezinho inofensivo em uma manjedoura, mas como um ser divino, amarrado, abraçado, pregado em uma cruz, com nosso escrito de dívida em suas mãos, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, e com uma frase nos seus lábios: está consumado, o preço está pago, vocês estão salvos. Devemos e podemos ser pregadores dessa verdade, em casa, no trabalho, na família, na igreja, em todo lugar, a tempo e a fora de tempo, falar desse amor, pregar esse amor. Use palavras, use a sua vida, use metáforas, mas fale da cruz, carregue fardos até Jesus, traga doentes, enfermos, endemoniados. Não cesse de falar, não canse de falar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Jesus nunca separou palavra de ação. Ele falava e curava, falava e agia. Jesus nunca separou o corpo da alma. Ele curava, mas também salvava. Ele salvava, mas também libertava. E ele nunca separou céu e terra. Ele sempre apontava para o alto, sempre apontava para a nossa salvação eterna. Oh, irmãos, vamos crescer como igreja, vamos olhar para as coisas do alto. A nossa esperança está numa promessa gloriosa: eu voltarei e buscarei. Da mesma forma como ele foi levado, ele voltará. Nós temos uma divina promessa. João, o apóstolo, lá em Apocalipse 4, ele viu o Senhor, e o Senhor falou: sobe aqui em cima. Como eu anelo ouvir a voz do meu Salvador dizendo para mim: sobe aqui em cima. Essa é a minha esperança. Eu não quero, como muitas pessoas fazem hoje, me agarrar às coisas deste mundo, às promessas vazias e fáceis. Não, eu não quero me agarrar às sucessivas reencarnações como muitos fazem. Eu me agarro na promessa que o meu Salvador deixou na palavra dele. Eu sigo o fio que ele deixou para mim, e a promessa dele é: eu voltarei e buscarei, eu vou salvar vocês. Aleluia, eu me agarro. É no penhor, é na primeira parcela do Espírito que ele me deu, dizendo: olha, eu estou te dando uma amostra de algo glorioso, da sua herança que eu estou preparando para você. Aleluia. Eu preciso terminar. Jesus era íntimo do Pai. Meu Deus. Oh, glória. Versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Meu Deus, como nós precisamos desse lugar do Senhor. Aleluia. Como precisamos criar essa disciplina. Meu Deus, como a minha vida de oração é pífia, é insignificante, é ridícula. Jesus acordou alta madrugada depois de um dia de trabalho. Ele acordou cedo no sábado, foi na sinagoga, pregou, curou, saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, curou,
Está certo aí, né, irmãos? Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Meu Deus. Irmãos, Jesus, embora desfrutando de uma onda de aprovação, Jesus desfrutando de toda a fama que ele tinha naquele momento, o grande pregador, imagina como estava Cafarnaum aquele dia, aquela cidade cosmopolita, de trabalhadores, uma cidade que ao mesmo tempo acumulava riqueza e decadência. Aquela cidade estava borbulhando. Aonde está o pregador das boas novas? Aonde está aquele que pode curar? E ele estava no monte, falando com o Pai, e para piorar, em vez de ele descer e continuar tudo o que ele estava fazendo, não, ele vai para outro lugar, ele larga aquilo tudo para trás. Por que ele faz isso, irmãos? Porque Jesus, ele estava mais interessado na qualidade da reação das pessoas do que na quantidade da reação. Ele não estava preocupado em se 200, 300, 1.000, 5.000 pessoas iam crer. Ele estava preocupado no que elas iriam crer. Eu tenho um mentor que eu amo muito, o pastor Cássio. Falar nisso, estaremos num bate-papo assim, que bobagem, não vou falar. Amanhã, pastora Flávia, e sexta-feira eu estarei. Se alguém quiser acompanhar até os estudos da Rede Super, pode. Não dá para fazer uma caravana, mas uns 4 ou 5 aí, se quiserem ir, serão bem-vindos. Pastor Cássio, meu grande mentor, um dia me vendo pregar, ele falou assim: Léo, você prega, e ele é teólogo, eu fiquei muito feliz com isso. Ele falou assim: você prega, tem muita aderência nas escrituras, porém não enche igreja. Não é evangelho fácil. Não quero te chamar aqui para me te apresentar um pacote de soluções. Eu quero abrir pontas para você começar a pensar. Meu objetivo não é que você saia daqui feliz, é que nós saímos daqui tristes, clamando pela misericórdia e pela graça do nosso Salvador. Jesus não estava preocupado se haveria 1 milhão, 2 milhões de pessoas, mas ele estava preocupado em saber se as pessoas que estavam ali teriam uma qualidade na sua reação. Irmãos, Jesus, ele se refugiou várias vezes na oração. Várias vezes ele se refugiou na oração. Por exemplo, nós sabemos nesse texto, depois do ministério dele começar como uma bomba, bem sucedido, para onde que ele vai? Para a oração. Isso não faz sentido. Ele devia ir para uma reunião ministerial, ele devia chamar os discípulos e falar: vamos criar as estratégias para discipular todo esse povo. Ele devia levantar um palanque, ficar num lugar alto, começar a relacionar as pessoas ali por nome, para começar a criar um exército, mas ele não faz isso. Ele se refugia na oração. Depois, mais para frente, esse mesmo povo, talvez um povo diferente, mas o mesmo grupo, assim, a mesma característica de povo, ele multiplica os pães, os peixes ali, um grande suprimento, e as pessoas querem proclamá-lo rei. Se fosse alguns de nós, ele ia falar: vamos abrir uma nova congregação, vou colocar aqui uma congregação para o Pedro, outra para o João. Eu sou o rei, olha o que eu fiz. Depois da multiplicação dos pães, ele vai para a oração. Poucas horas antes do desfecho final que mudou a nossa história, poucas horas da consumação da crucificação do nosso Senhor, ele não foi fazer um discurso inflamado,
Ele não subiu em um trio elétrico e reuniu todas as centrais sindicais. Ele não reuniu todos os partidos da direita. Ele não reuniu os revolucionários, filósofos, não. Poucos instantes de mudar a história do mundo. Ele foi para a oração, clamar nos pés do Pai. Meu Deus, isso precisa mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Isso precisa mudar a nossa perspectiva. Você que é líder de ministério, você que quer trabalhar no ministério, irmãos, entenda, eu preciso entender isso. Eu estava orando ontem, hoje de manhã, eu estava preparando a palavra, fiz o meu ensaio, e ao final eu falei, está ótimo. E o Espírito Santo falou comigo, perfeito, e onde eu estou? E eu fui clamar, falei, misericórdia, Senhor, estou dependendo de mim. Me livra da minha carne. Me livra, Senhor, de falar de mim mesmo. Me dá graça, Pai. Irmãos, o que nós precisamos entender é que a intimidade com o Pai, ela precede o exercício do ministério. Ela precede. Jesus sempre recorria ao Pai. Ele buscou essa intimidade. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que é líder de ministério, você que almeja começar o ministério, alguém pega um negócio para mim? Você que almeja começar o ministério, nós precisamos nessa igreja, nós estamos finalizando o ano, com certa agonia no coração. Eu vejo muitos irmãos, preciosos irmãos com respeito, estão lançando agora uma campanha, antes de acabar o ano, prepare o seu ano que vem, 10 dias para uma vida poderosa, 15 dias de jejum, para que o ano que vem seja maravilhoso. A minha proposta para você como igreja, ore e jejue, peça a Deus que te dê graça, para superar o ano que começa, mas principalmente, que você e eu nós possamos entender, que a intimidade com Deus na oração, é mais importante do que o sucesso. Aleluia! Dito isso, nós podemos concluir, caminhando para o fim, e essa conclusão ela é tão preciosa quanto a palavra. Jesus não pode estender a si mesmo em compaixão pelas pessoas, curando, libertando e pregando, sem primeiro atender à fonte de sua missão e propósito com o Pai. Inversamente, a sua unidade com o Pai o impele para fora em sua missão. A relevância do ministério de Jesus consiste não só pelo que ele faz pela humanidade, mas também em quem ele é em relação ao Pai. O que eu quero dizer depois de tudo isso é o seguinte: Jesus tem uma missão, mas antes de atender a missão dele, de curar, libertar e pregar para mim e para você, ele precisa dessa intimidade com o Pai. E ele buscou isso, ele mostrou isso. Porém, ao ter essa intimidade com o Pai, a intimidade com o Pai fazia o quê? Expelia ele para o mundo. É uma espécie de atração magnética. Primeiro o Pai o atrai para ele, depois o Pai o joga para as pessoas. Primeiro o Pai o traz para ele: seja meu íntimo, veja o meu coração, agora reparta o meu coração. Esse é o nosso Salvador, aquele que é profundamente íntimo com o Pai e profundamente compassivo com as pessoas. Amém? Eu quero propor 2 aplicações a partir dessa palavra. Primeira aplicação: afirmamos que
Ele estava mais interessado na qualidade da reação que as pessoas tinham diante dele. A pergunta é: como você avalia a qualidade da sua reação? Olha aqui para mim. Essa aplicação é simplesmente para perguntar para você o que você está fazendo aqui. Se você veio ver um animador de palco, se você veio ver milagres, se você veio apenas resolver uma demanda da sua vida, talvez você entrou aqui porque você quer viver milagres. Ou talvez você entrou aqui porque você está curioso. Ver o que esse pastor vai pregar. Talvez você entrou aqui nessa manhã só porque você quer ajudar alguém. Ou talvez você entrou aqui porque você quer ajuda. Ou talvez você é mais sentimental, você quer encontrar respostas. Por quê? Por quê? Irmãos, o propósito master da pregação de Jesus não é nada disso. O propósito master da pregação de Jesus é convencer pecadores da sua necessidade de salvação. O propósito master de Jesus é que você se arrependa. É que você, no alto da sua arrogância, em que você acha que você é bom demais, porque você nunca fez mal para ninguém, porque você é uma boa esposa, uma bela filha, porque você é uma boa mãe, um bom pai, um homem honesto, que paga todos os seus impostos. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Se você algum dia na sua vida pensou mal, você já é réu de julgamento. Pastor, isso é impossível. Pois é, amigo, você está começando a entender o arrependimento. O que o Senhor quer é que você reconheça o quanto os seus sentimentos, o quanto o seu interior, o quanto as suas atitudes afrontam o Rei da Glória. O objetivo master da pregação de Jesus era que você se arrependesse. E não só se arrependesse, mas também Ele quer transformar-nos em discípulos pela fé. Arrependimento e fé. Pastor, como eu posso crer? O que eu devo crer? Prioritariamente você deve crer que o Deus Criador dos céus e da terra criou todas as coisas conforme a sua preciosa vontade. Que o Rei da Glória, o seu conselho divino eterno, escolheu mandar o seu Filho para morrer no lugar de pecadores que ultrajaram o nome do Senhor, traíram o Deus de toda a glória. Você deve crer prioritariamente que esse Deus foi à cruz do Calvário, esvaiu-se em sangue para salvar você da sua vida vã e vazia. Você deve crer prioritariamente que um dia Ele voltará e exigirá contas. Espero em Deus, naquele dia, eu esteja, como Ele mesmo disse, debaixo das asas, como uma galinha que agita os seus pintinhos, que eu esteja ali, coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu temo muito, meu irmão, muito pela sua vida. Se você naquele dia não estiver nessa condição, uma eternidade dura e muito, muito sofrido te espera. Portanto, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não perca mais tempo,
Curve-se aos pés do Salvador. Aceite a obra dele na sua vida. Converta-se, porque os dias são maus. E ele deixou claro que a hora ninguém sabe. Estejam prontos naquele dia. Segunda aplicação. Aqui é só uma frase. Não precisa falar nada. Falar o que diante de uma afirmação como essa? A intimidade com o Pai em oração é mais importante que o sucesso. Irmãos, quantos indivíduos que estavam caminhando com Jesus, que experimentavam um sucesso momentâneo, quantos indivíduos que estavam ali aleijados, sem andar, que andaram. Tem um texto bíblico que fala que Jesus curou 10 leprosos. Irmãos, a lepra, hoje ela já é muito cruel, mas hoje ainda tem cura. Mas naquela época, os indivíduos que sofriam de lepra deveriam ficar no deserto. Os leprosários da época. Jesus cura 10 leprosos, mas só um entendeu que a intimidade com o Pai na oração